E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Brando Peixoto, criador do canal, e vamos para mais um episódio dessa nossa série Investindo R$ 100 na Prática. E hoje a gente vai atingir o nosso primeiro objetivo da carteira, que é chegar ao patrimônio de R$ 1.000. Então, iniciando, a carteira está com R$ 920 de patrimônio, e a gente já tem um bom retorno de dividendos, a gente já tem um bom ganho de capital, que somando esses dois retornos, já temos um lucro de mais de R$ 80. E detalhe, se eu não seguisse aquela regra de investir até R$ 100 por mês, o patrimônio já estaria bem superior. Mas como eu vinha seguindo essa regra até bater esses R$ 1.000, a gente meio que tinha uma limitação mensal, mas ainda assim conseguimos ver o quão positivo é ter os nossos investimentos, o quão proveitoso está sendo. E iniciando, antes mesmo de ver a carteira, vamos falar um pouco das notícias, que não tivemos muitas coisas nesse último mês, mas muito se falou sobre juros. Então, o governo ele tem pressionado cada vez mais o Banco Central a reduzir a nossa taxa de juros. Porém, a gente vê que o Banco Central está numa sinuca de bico. Por quê? Porque o governo não para de se endividar. O governo ele vem batendo recordes de arrecadação, muito devido ao aumento na carga tributária. A gente vem de um ano de excesso de novos impostos, de aumento da alíquota de impostos que já existia, e isso fez com que o governo batesse recorde na arrecadação. Porém, não está sendo suficiente esse valor arrecadado. Por quê? Porque o governo continua gastando mais do que ganha. Isso é um problema para a economia do país. Isso é um problema porque gera muita instabilidade fiscal e o Banco Central acaba ficando meio que sem saída sobre começar a reduzir os juros. E é claro que isso já está próximo de ocorrer. Alguns economistas já tinham uma expectativa que agora, no final do ano, já iniciasse essa queda de juros, mas ainda não teve esse início. Então a gente fica com esse cenário no momento. O governo pressionando o Banco Central a reduzir os juros, o Banco Central meio que sem saída, porque o governo não para de gastar, e a nossa economia, os investidores também já aguardam essa queda de juros. Hoje, diferente dos outros meses, que eu puxo um filtro do Bovespa só do mês que se passou, eu puxei aqui um filtro desde o início do ano, ou seja, desde quando a gente iniciou essa carteira. O Ibovespa está com um resultado de mais de 20%. E principalmente depois aqui do mês de abril para maio, a gente vê que teve um aumento mais repentino, que foi quando começou essa conversa de reduzir juros, de ter uma estabilização. Aqui com o IFIX do mesmo modo, se a gente filtrar desde o início do ano, o IFIX está com um resultado de quase 15%. E também, após aqui, ao final de abril para o início de maio, teve um aumento mais repentino, que foi quando iniciou essa conversa de redução de juros. Então vemos que tanto a expectativa do governo quanto do mercado é de uma redução na taxa de juros. O mercado já caminha para isso. O governo quer porque quer que esses juros comecem a cair, porque os juros caindo, a economia roda com uma facilidade maior. Próximo ano é um ano eleitoral, é importante para o governo que a economia esteja saudável. Então, precisamos aguardar com muita paciência cenas desse próximo capítulo. E agora, olhando com mais calma a carteira, ela vem naquela média que eu procuro estabelecer, até então 60% em fundos, o restante em ações. A carteira aqui em ações, ela está quase totalmente bem diversificada do jeito que eu desejo. Eu preciso só aumentar a posição aqui em 100 MIG, que é o que eu vou fazer hoje, seguindo a mesma ideia dos últimos vídeos. E aqui nos fundos imobiliários também, a carteira está bem diversificada, com aquele meu modelo de gestão, tendo mais um fundo de fundos e dividindo o restante em fundos de papéis e o Fiagro aqui. E olhando a rentabilidade aqui da nossa carteira, lembra que eu acabei de falar do retorno do Ibovespa no ano, que estava com mais de 20%, a gente consegue ver aqui Ibov 20,42, IFIX 14,5%, e a nossa carteira está performando melhor do que esses dois indicadores. E aqui mostra a importância de investir não em apenas uma classe de ativos, e sim diversificar. Por quê? Se eu tivesse investido apenas em ações, digamos que eu tivesse pego a média da bolsa aqui, um ETF que replicasse isso, eu teria mais de 20% de retorno. Se eu pegasse um ETF que replicasse o IFIX, eu teria mais de 14% de retorno.
Mas fazendo essa minha gestão, essa diversificação, eu estou com mais de 20% de retorno, estou batendo os principais índices e conseguimos ver que a carteira ela não está muito pulverizada, não temos muitos ativos. O total aqui são apenas 7 ativos, que é aquela ideia que eu falo para vocês. É importante diversificar, mas você precisa acompanhar os ativos que você está investindo, para que você consiga cada vez mais ampliar aquele retorno. E a partir do momento que aquele investimento não fazer mais sentido, você vender, você procurar outras opções. E nesse mês, fora o investimento em CEMIG, eu vou aumentar minha posição em Kiso 11, que é um fundo de fundos que eu já tenho, e também no SNEG 11, que é um FIAGRO. E eu estava conferindo o último relatório do SNEG, eu estou achando muito interessante, porque ele continua apresentando bons dados, bom retorno, um bom yield, e a inadimplência continua zerada. Ou seja, em um setor de alto risco, em um setor que tem sofrido muito na nossa economia no momento, o SNEG está fazendo um bom trabalho porque ele está mantendo a sua inadimplência zerada. Então, isso me gera mais confiança de continuar investindo. O Kiso e a CEMIG, como eu já fiz a aplicação no mês passado, eles continuam com a mesma ideia, não teve nenhum fato relevante, eu não vou mostrar aqui para vocês para a gente encurtar tempo. E nesse episódio, diferente dos anteriores, eu vou mostrar na prática como faz a aplicação aqui pelo computador. Era uma coisa que algumas pessoas estavam me cobrando, então vamos ver lá como que funciona a sua aplicação na prática. Estou aqui na página principal da minha corretora, que é a Clear. Eu venho em Home Broker, que eu vou acessar o mercado de ações, em Swing Trade, que é a operação que eu faço. Não é Day Trade, porque eu não compro e vendo no mesmo dia. Eu compro e mantenho, e se eu for vender, é só depois, então se encaixa nesse Swing Trade. Vamos comprar aqui 4 ações da CEMIG. Vou efetuar a compra. Minha assinatura eletrônica. Ordem lançada. E as outras operações que eu vou fazer vai ser Kiso 11. Então eu pesquiso aqui Kiso 11. Eu vou pegar 5 cotas do Kiso. Pessoal, vocês conseguem ver que é bem simples esse processo de compra. Você sabendo o ticker, né, que é o código do ativo, basta você digitar e você já vai fazer direto essa busca. Por exemplo, agora eu vou pegar o SNEG, então eu só digito SNEG 11, ele já vai aparecer, adicionar ativo, ele já vai estar aqui do lado. E vai ser 2 cotas do SNEG. É importante também vocês sempre estarem atentos se vocês estão na operação de compra ou venda. Porque se tiver venda, você vai vender. Mas aqui ele até auxilia, porque o venda ele aparece de vermelho. Muitas vezes no aplicativo, no celular, não tem essa mudança na cor, da compra para venda. Você pode acabar se confundindo e isso pode atrapalhar a sua movimentação. Então, muita atenção se você vai comprar, se você vai vender e o tipo de ordem que você está mandando. Para você que está iniciando, é interessante você deixar a ordem a mercado mesmo, que o que significa? Significa que você vai efetuar a compra pelo preço que está sendo negociado aqui no mercado. Ativos comprados, então agora eu vou lançar no Investidor 10 e seguimos naquela média de 60 fundos, 40 ações, com a carteira bem mais diversificada, tanto nas ações quanto nos fundos também. Eu tinha instituído essa meta, né, de R$1.000, meta concluída, batemos essa primeira meta e ainda corremos atrás da meta de quê? De ter uma média de proventos de R$10 por mês, que é muito interessante a gente começar a correr atrás disso. E agora, como eu já bati essa meta, eu vou editar e eu vou aumentar. Então, se a meta era R$1.000, agora a minha meta vai ser R$2.500. O nosso próximo objetivo agora é bater R$2.500 com essa carteira. É assim que funciona uma construção patrimonial. Você vai estabelecendo metas e vai correndo atrás dela. E olha que interessante, uma das regras dessa carteira é que a partir do momento que eu passasse de R$1.000 de patrimônio, eu vou poder aplicar 10% do valor patrimonial no dia da aplicação. Então, se eu vou ter 1.018, por exemplo, e eu fosse aplicar hoje, quanto que seria 10%? Seria R$101,80. Ah, Brando, mas não mudou quase nada.
De fato, nesse primeiro aporte, possivelmente a gente vai ter pouca diferença, mas conforme essa carteira for crescendo, nos próximos aportes eu terei essa liberdade de aumentar o valor aportado, que isso é necessário, porque como eu já comentei com vocês, essa rentabilidade, essa variação é com base nos ativos que eu escolho. E cada vez mais que eu aumentar o patrimônio, maior vai ser o meu retorno. Por quê? Porque ele é proporcional ao que está sendo investido. Agora me diz o seguinte, esse conteúdo tá te ajudando? Tá tirando suas dúvidas? Você ainda tem alguma dúvida? Então deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal para a gente bater a meta de 100 inscritos e eu te espero na próxima.